Representantes dos três principais partidos políticos venderam as suas promessas eleitorais num frente a frente na província de Maputo. Provedor de Justiça denuncia falta de integridade e honestidade de alguns servidores públicos. Pouco mais de 30 mil pessoas passam fome devido à seca que afeta a província de Maputo. Muito boa noite. Abrimos o jornal com os ecos do 19º dia da campanha eleitoral. E o candidato de Frelimo, Filipe Nunes, iniciou hoje a caça ao voto na província do Niassa. Quamba e Mecanhelas são os distritos que escalou e deixou promessas de mais empregos e financiamento à agricultura. Para além de comícios populares, o candidato da Frelimo tem estado a privilegiar contacto interpessoal com os potenciais eleitores nos locais de aglomeração popular, nomeadamente mercados e feiras. No mercado de Mecanhelas, o candidato da Frelimo interagiu com diferentes vendedores. Falou com barbeiros, mecânicos de bicicletas e serralheiros. Estes fazem parte de 11 milhões de moçambicanos que trabalham no setor informal e que Filipe Nunes quer transformar durante o próximo mandato em pequenos empresários que podem empregar os outros 6,5 milhões de jovens que não têm qualquer tipo de emprego. Este jovem de 25 anos é exemplo do que o candidato da Frelimo quer apoiar. É serralheiro e emprega outros 5 jovens que com ele trabalham. Sou eu mestre daqui. Você que é mestre aqui? Sim. Tem quantos trabalhadores? São 5. 5? Sim. E esse portal alguém encomendou? Sim. Depois vai custar quanto esse portal? Esse portal 35 mil. Estes outros são mecânicos de bicicletas e pela sua atividade conseguem render por mês entre 6 a 9 mil meticais. Mas também são um exemplo do que Filipe Nunes quer que aconteça no país a partir do próximo ano, caso vença as eleições, que é pôr todo mundo a trabalhar. Peças por aqui? Sim. Costumam comprar. Compra e repara? Sim, sim. E como que faz o preço? O preço? Se for a câmara é 10 meticais, furo. Se for arranjar na caixa, é 20 meticais. Mas mais ou menos repara quantas bicicletas por dia? Por dia, pelo menos cerca de 30 ou 40 bicicletas. Sim, sim. Por mais ou menos em média 10, 15 meticais cada bicicleta? Pelo menos por dia conseguimos cerca de 300 ou 200 meticais. No comício que orientou em Mecanhelas e que foi bastante concorrido, prometeu melhorar a formação técnico-profissional para que iniciativas deste género possam se multiplicar pelo país. Eu sei que aqui trabalho é mchito, não é isso? Então é o quê? Mchito. Vai ser o quê? Mchito. Não fica a chorar à espera daquele para te empregar. É bom aquele que conseguir. Vamos aumentar a formação nos jovens para serem serralheiros, canalizadores, eletricistas. E isso temos vindo a fazer. Isso vai ser necessário porque as empresas que vamos mobilizar para vir para aqui vão precisar dessas especialidades, de pedreiros, de carpinteiros, etc. Encontrou ainda no mercado os que se dedicam à comercialização agrícola. Os mesmos apontam as estradas como um grande empecilho para a sua atividade, mas Nunes diz que o seu compromisso eleitoral tem esse problema em conta, porque já prevê a reabilitação de estradas rurais, mas também as principais. Por outro lado, podem ser elegíveis a beneficiar do financiamento do projeto Sustenta, na componente da comercialização. Aqui em Niassa produz batata lá em cima, lá, mas lixinga lá para cima não produz, sanga. É longe, né? Mas melhor, mas vende bem. Quando alguém traz lá do outro lado de Niassa é mais caro do que este, né? Transporte, né? Por causa da estrada. Porque daqui para lá é muito perto. Daqui para onde? Para Angônia. Mas o negócio agora está animado. Negócio? Está animado. Animar, sim. Agora que tem banco, vendeu, vai pôr no banco dinheiro. Temos de pôr lá mesmo então. No banco. Está animado o negócio. Está animado o negócio, sim. No comício que orientou em Quamba, Filipe Nunes apontou a questão de estradas como sua aposta pessoal para tirar Niassa do isolamento e mencionou as vias de acesso que merecem a sua grande atenção. Vamos ou não a construir estrada que vai sair de Quamba até de Xinga. Estamos ou não? Estamos ou não? Prometi ou não prometi?
Estou a fazer ou não estou a fazer? Temos o nosso pensamento de fazer essa estrada daqui para Miterica, Maua, até onde? Vocês não conhecem como não anda, eu ando muito. Essa estrada não vai encurtar o caminho para Marupa. É o nosso pensamento. No comício, condenou ainda a violência que está a marcar a campanha eleitoral. Agora que está a decorrer a festa da campanha para escolher-se, alguns estão de novo a pensar em fazer malandrice, matar pessoas. Este país não pode continuar sempre assim. Os nossos vizinhos zangam-se entre eles, mas matam-se. Agora nós, por que temos que nos matar? Francisco Malhado, Pedro Amba, Press TV. O candidato presidencial da Renamo lançou críticas contra o partido Frelimo. Ossuf Momadi voltou, tal como Manuel de Araújo, a acusar a Frelimo de ter cometido atentado contra a mãe do cabeça de lista da Renamo na Zambésia. No prosseguimento da campanha de caça ao voto, o candidato presidencial Ossuf Momadi chegou ao distrito de Pebane para namorar o eleitorado. Lembre-se que dados do último recenseamento, que portanto teve lugar este ano, apontam para pouco mais de 94 mil eleitores esperados nas urnas nas eleições do dia 15 de outubro. Ossuf Momadi passou grande parte do seu discurso a falar em língua local para fazer passar a sua mensagem de caça ao voto ao eleitorado da Vila C distrital de Pebane. Falou da melhoria que pretende dar ao setor da educação, agricultura, entre outros. Eu quero saber quem tem cartão de eleitor, que levante o braço. ¡Viva Renamo! ¡Viva Renamo! Nini Walana! Nini Walana! Mahana mahimera kana hiwale wa biyua. Wera Ossuf himeta. Nini Walana! Nós viemos aqui para vos dizer que nós vamos promover uma agricultura mecanizada. Na educação, na educação, quem para promover educação, da primeira até 10ª classe, sem pagar matrícula. Mais adiante, o candidato presidencial da Renamo fez duras críticas a Frelimo e voltou a acusar de protagonizar o atentado contra a mãe do cabeça de lista, Manuel de Araújo. Cara sem vergonha, aparece a dizer que são problemas da Renamo. Não é verdade. Não é verdade. Nós conhecemos o comportamento daqueles nossos irmãos. Aquele que está hospitalizado, que foi catanado, é obra da Renamo? Eita, Frelimo. Até ele conhece os que foram até a sua casa de katana e fizeram aquilo que fizeram. Não é verdade? Para dizer que aqueles que queimaram, que queriam matar a mãe do nosso cabeça de lista, não é a Renamo. São aqueles maldosos de cor vermelha. Mas nós não vamos recuar. Ouviram bem? Sim. Não vamos recuar. Vamos continuar convosco até a vitória. Em seguida, Ossuf Momadi apresentou o cabeça de lista Manuel de Araújo a cargo de governador da Zambésia nas eleições deste ano. Há 44 anos que a Frelimo está a dirigir. Já puseram Alcatrão aqui? Já puseram fábrica aqui? Colocaram o porto? Por isso, meus irmãos, no dia 15 de outubro, vamos votar em? Vamos votar em? Renamo!
E no presidente Ossufo? E assim foi mais um dia de campanha eleitoral na Vila Sede Distrital de Pepane, província central da Zambésia. Depois de Pepane, o Ossufo vai escalar a zona de Napuro. Depois de Napuro vai para Alto Molokwe, mas antes em Gilé, no âmbito da campanha de caça ao voto. Imagens de São Paulo, Jorge Marcos, STV, a partir de Pepane, na cobertura do candidato presidencial da Renamo. O candidato do MDM encerrou hoje o seu périplo pela província do Niassa, orientando um comício no distrito de Mecanhelas. Davis Simango disse que, caso seja eleito Presidente da República, vai reduzir a taxa de energia e quer que seja o Parlamento a aprovar os fundos provenientes da exploração dos recursos minerais. Esta é uma notícia para acompanhar noutros serviços informativos da STV. E porque a campanha eleitoral decorre à escala nacional, na cidade da Beira, a Frelimo priorizou hoje contactos interpessoais no bairro da Munhava e o MDM continuou nos mercados. Já a Renamo reservou este 19º dia de campanha eleitoral para encontros com os seus membros que estarão nas mesas de votação. Lourenço Bulha, cabeça de lista do partido Frelimo em Sofala, voltou a escalar nesta quarta-feira, 19º dia de campanha eleitoral, o populoso bairro da Munhava, depois de ter estado nos últimos 7 dias a conquistar o eleitorado nos mercados. Na Munhava, Bulha prometeu aos eleitores deste bairro que, caso o seu partido vença as eleições em Sofala, ele, na qualidade de governador, irá apostar na melhoria de vida das comunidades locais, ajudando o edil da Beira. Está difícil isso. Então não é mal, está no outro partido, vamos trabalhar junto para o bem do povo, não é assim? Temos que trabalhar junto. Governar o quê? É inclusão, não é? Vamos incluir todos e vamos trabalhar todos juntos para o livro. Quando você puxa Juia, sabe o que é Juia? Rede. Quando puxa sozinho, aguenta tirar peixe? Não aguenta. Quando puxa 5 pessoas, 10, não é melhor? Então vamos juntar com o município para trabalhar e desenvolver a província e a cidade da Beira. Está bem? De seguida, Bulha prometeu que a sua governação irá apostar no empreendedorismo. O que é que eu aconselho a vocês? Tirem curso de formação técnica profissional. Por quê? Aprendem a saber fazer. E aí já podem trabalhar sem que tenham um emprego. O emprego vai ser o vosso trabalho próprio. O cabeça de lista do MDM está desde esta terça-feira no distrito de Marromeu, na Beira. Os membros deste partido continuam a palmilhar os mercados. Os produtos estão aqui a ser vendidos. 90% desses produtos são importados. Moçambique há muita terra. Não temos agricultura mecanizada. Todos esses produtos temos que buscar fora para virmos vender aqui. Por isso que os produtos são muito caros. São muito caros. Temos distritos que produzem, mas por causa de via de acesso, as estradas estão todas estragadas. Os carros não conseguem chegar aqui com os produtos chegam aqui muito caros. Não conseguimos comprar esses produtos por causa das estradas. Votando no MDM, vamos melhorar as vias de acesso. E os produtos vão baixar os preços. Porque os produtos para saírem do distrito até aqui não vão levar uma semana. A Renamo, cujo cabeça de lista está no distrito do Bus, reservou esta quarta-feira para um encontro com os seus membros que no próximo dia 15 de outubro irão trabalhar nas mesas de votação. Em Manica, a cabeça de lista da Frelimo esteve a pedir votos no bairro Mudzingadze, onde prometeu emprego e melhorar a vida dos cidadãos caso o partido e Filipe News vençam as eleições. Já a Renamo convocou a imprensa para denunciar intolerância política, enquanto que o MDM esteve a caçar votos no distrito de Mussurize. No 19º dia de campanha eleitoral, a Frelimo usou a estratégia de porta a porta no bairro Mudzingadze, na cidade de Chimoio. Aqui, a cabeça de lista, Francisca Domingos Tomás, além de pedir votos em troca de emprego e infraestruturas sociais, esteve a intensificar a educação cívica ao eleitorado. Você, como minha irmã, minha tia, minha prima, vim pedir o seu voto para o presidente Inhosse para continuar a trabalhar. O presidente Inhosse mostrou muito trabalho aqui. Sim. O nosso partido mostrou muito trabalho aqui.
para termos mais escolas, mais água, energia e também termos emprego para nossos jovens. E é um partido maduro que já mostrou o que ele faz. E é o presidente Maduro com clareza da sua missão. Então, estou a pedir a ti, eu sei que és madura, para votar na Frelimo e presidente Inhosse. Aceitas? Sim, aceito. Aceita? Sim. Aceita por quê? Porque o partido Frelimo é o partido no poder, também ajuda muito as pessoas. Eu sofri um incêndio, mas o secretário, o povo em si em geral ajudou. Sim. Então vamos continuar a votar nele para ajudar-nos cada vez mais. Sim. Visto o ciclone, como aconteceu, como ele assumiu aquela situação toda na Beira, sim, em Dombe, aqui mesmo no Chimoio, aquilo é sinal de que ele tem carisma para com seu povo. Por sua vez, a Renamo reservou o dia para denunciar, a partir da sua sede provincial, alguns ilícitos durante a campanha de caça ao voto. No distrito de Macossa, os malfeitores e inimigos da paz incendiaram o templo da igreja liderada por um membro da Renamo e vogal da Comissão de Estado de Eleições, de nome Rosário Notice. O celeiro do senhor Fulniz Bins, o celeiro do filho do candidato a membro da Assembleia Provincial de Manica, pela lista da Renamo, Borges Tiago Ariva. No dia 16 de setembro, no posto administrativo de Mavonde, no posto policial local, um grupo de membros da Frelimo, chefiados pela mulher do chefe do posto administrativo de Mavonde, atacaram a caravana do cabeça de lista da Renamo sob olhar impávido dos agentes da polícia. No mesmo momento, a caravana da Renamo neutralizou 3 indivíduos entregues à polícia, mas do que se sabe, foram soltos e neste momento foram intensificar a campanha de intimidação aos membros da Renamo em Mavonde. O MDM fez campanha eleitoral em Espungabeira, sede do distrito de Mussurize, a 260 km da cidade de Chimoio. Agora sim, a notícia que dá conta de que Davis Simango diz que, caso seja eleito Presidente da República, vai reduzir a taxa de energia e quer que seja o Parlamento a aprovar os fundos provenientes da exploração dos recursos minerais. No terceiro dia de campanha eleitoral na província do Niassa, o candidato presidencial do Movimento Democrático de Moçambique foi ao distrito de Mecanhelas, a 90 km da cidade de Quamba. Davis Simango teve uma recepção calorosa e durante pouco mais de 30 minutos caminhou pela vila-sede com membros e simpatizantes do Partido do Galo a cantarem calorosamente. Na mesma vila, preparava-se a chegada do candidato presidencial da Frelimo, pelo que era inevitável este cruzamento, mas tudo dentro de um ambiente pacífico. Simango escolheu o mercado local para interagir com o eleitorado e começou por criticar o que chama de instrumentalização dos funcionários públicos. Nós é que temos que dizer, o professor hoje trabalha, amanhã não trabalha. Por isso há feriados num país. Agora não faz sentido enfermeiro fechar hospital porque tem que ir ao aeroporto receber camarada e doente fica a morrer. O MDM vai acabar com isto. Sobre o seu manifesto eleitoral, Davis Simango prometeu reduzir a taxa de energia elétrica caso seja eleito Presidente da República. Nós dizemos que a hora baixa é nosso. Mas preço de energia, o bolso dos moçambicanos não dá para pagar. A energia é muito caro. Mas na África do Sul, no Malawi, onde vai a energia de hora baixa, é mais barato que aqui em Moçambique. Então temos que baixar. E numa altura em que se espera que a exploração de recursos naturais traga receitas significativas ao Estado, Davis Simango entende que deve ser o Parlamento a definir como devem ser usados esses dividendos para o desenvolvimento de todo o país. O dinheiro dos nossos recursos
Tem que ser definidos pelo nosso parlamento. Como é que devem ser usados? É o tal saco azul que nós falamos no nosso manifesto. Entra qualquer tipo de governo. Estão definidas as prioridades para Moçambique desenvolver. E essas prioridades são definidas a partir de um grupo de expertos, consultores competentes, que recomendam a nação moçambicana e é submetido à Assembleia da República para a Assembleia da República conceber essa estratégia de desenvolvimento do país. Porque isso permite que esses recursos que vêm dos recursos naturais não sejam usados de uma forma deliberada. Não pode ser um governo a determinar como é que vão os nossos recursos. Olhem para a minha cara. O candidato do Movimento Democrático de Moçambique deixou a província do Niassa rumo à Zambésia, a terra da bicicleta. As imagens são de Ivo Oliveira, Ricardo Machava, STV. Agora as incidências do 19º dia de campanha eleitoral em Inhambane, com os 3 principais partidos a desdobrarem-se na caça ao voto. Em mais um dia de caça ao voto, o cabeça de lista da Frelimo em Inhambane, Daniel Chapo, trabalha no distrito de Inharim por 2 dias. Por sua vez, Alcinda de Abreu, membro da Comissão Política da Frelimo, reuniu-se com residentes da cidade de Machixe para pedir voto para o partido e o respectivo candidato presidencial. Na ocasião, Alcinda de Abreu prometeu que a Frelimo vai criar mecanismos para estancar com a corrupção. Nos anos anteriores, a nossa grande preocupação era a escola para a criança, escola para adolescente, escola para a juventude. As escolas vão continuar. Queremos melhoria na qualidade do ensino e vamos garantir, mas vamos priorizar a construção de centros de formação para o trabalho, para o emprego. E uma grande componente é combater a corrupção. Por isso vamos criar mecanismos para a prevenção da corrupção, desencadeamos o combate à corrupção e vamos continuar para que o bem público chegue ao destinatário. Em Inhambane, uma brigada encabeçada pela membro da Comissão Política Nacional da Renamo, Ganiam Mussaji, escalou os bairros periféricos da cidade capital para pedir voto na porta dos eleitores. A promessa era baixar os impostos para aliviar o bolso do cidadão. Nós temos riquezas aqui em Moçambique, em especial aqui em Inhambane, mas muitos jovens como tu estão aí a trambular sem emprego. Nós queremos que os jovens tenham emprego, nós queremos que os jovens cresçam tranquilos. Nós não vamos tirar os impostos, mas vamos diminuir. Porque o vencimento mínimo não dá para comprar 1 quilo de arroz para uma família nossa africana de 10 pessoas. Então tentem, juro mesmo, nós vamos diminuir essa taxa de 17%, que é para papá conseguir comprar açúcar, conseguir comprar arroz para criar os teus filhos. Quem também esteve na Machixe foi o Partido de Renovação Social Parezo, com o respectivo cabeça de lista, Menezes Naife. Membros daquela formação política percorreram diversos mercados da urbe e interpelavam vendedores a pedir voto. Quando para ir do presidente cuida como o motivo, mas até o Guava passa o hipimisa a votura como quando eu quase o na mesa sulinha sa o rengue samatin o carabubat o wadakundade o yakulehan. O seu voto, o vosso voto, para garantir este partido na Assembleia da República para que possa aprovar leis concretas, leis que possam melhorar o desenvolvimento deste país. Garante-nos o seu voto no dia 15 de outubro. Nós podemos contar consigo no dia 15 de outubro. E lomo machixe na inteiro com pela uma voto a nguena, kuva ku itahlengela hinkwerhu
e resolver a michumo ya cidade da Machixe. Na conta na voto lá ngwini. O cabeça de lista do Movimento Democrático de Moçambique continua a trabalhar nos distritos do interior de Inhambane. Hoje houve um frente a frente em Maputo, onde António Muxanga, da Renamo, Augusto Pelembe, do MDM e Galiza Mato Júnior, em representação de Júlio Parruque, da Frelimo, estiveram num debate eleitoral que contou com a participação de estudantes e membros de organizações da sociedade civil. A ideia do debate foi permitir que os cabeças de lista que concorrem para a Assembleia Provincial de Maputo fossem confrontados após a apresentação das suas promessas eleitorais. Num debate organizado pela Sociedade Aberta e o Centro de Desenvolvimento Urbano, representantes dos 3 principais partidos do país tiveram a oportunidade de vender as suas promessas eleitorais aos estudantes e organizações da sociedade civil. Um dos objetivos principais. Augusto Pelembe, cabeça de lista do MDM para a província de Maputo, foi o primeiro a apresentar o manifesto do partido, tendo dito que, se for eleito governador, vai apostar na educação e agricultura. Como nossa prioridade, primeiro é acabar com as passagens automáticas, para que tenhamos uma educação de qualidade. E o MDM propõe-se como objetivo incentivar a agricultura para que possa se produzir mais, para que o custo de vida possa baixar. Mas isso é possível se for olhar toda a terra arável que existe aqui na província de Maputo, ela não é usada. A nossa proposta como Renamo, António Muxanga, cabeça de lista da Renamo, prometeu apostar na construção de casas para jovens e criação de emprego. Para garantir emprego, apostamos na agricultura. A província de Maputo, que muito bem conheço, tem rios em todos os distritos que podem permitir que haja sistemas de regadio. O rio Nkomati passa de Moamba, passa da Manhissa até Maracuene. É possível nós usarmos água para construir regadios neste troço, não para produzir cana-de-açúcar, mas para produzir cereais. De cana-de-açúcar e banana já chega. A par disto, temos o desafio da casa para jovens. As casas podem ser feitas com autoconstrução ou através de casas que serão edificadas pelo governo em parceria com pessoas de boa vontade, mas casas de custo razoável, correspondente ao bolso do cidadão, para não termos aquela vergonha que temos em Taca. Temos casas que ninguém compra, temos a Vila Olímpica, os jovens estão abandonados porque não conseguem viver lá, voltaram para as dependências de seus pais e estão a tentar arrendar as casas. Estamos a crescer. Galiza Mato Júnior, em representação de Júlio Parruque, cabeça de lista da Frelimo, falou de projetos de cidades para a província de Maputo. Nós queremos, caros jovens, desenvolver para vocês o primeiro conceito de Smart Cities. O que é uma Smart City? É uma nova cidade segura, inteligente, ambientalmente sustentável, onde as pessoas podem viver. Pelo menos 1 milhão de pessoas, 80% dos quais nos próximos 5 anos vivam em novas cidades. Onde? Aqui em Moamba e aqui em Matutuíne. Os cabeças de listas foram também confrontados pela plateia. Quando disse que a educação, a passagem automática, foi uma forma que o governo poder usou para nos atrasar. Mas eu não estou atrasado. Tenho a sociedade aberta e alguns estão a me ajudar. Eu não estou. Eu quero saber qual é a criatividade, o que vão fazer, projeto. Pela idade que ele tem, não passou pelas passagens automáticas. Pela sua idade mesmo. Não passaste pelas as passagens automáticas. Eu acho que falta sensibilidade nele, porque eu sou pai, tenho um filho de 11 anos, e eu tenho que pagar explicador todo mês, e eu sinto no bolso isso. Gostava de saber que planos tem para que essas casas sejam acessíveis aos jovens, porque se notarmos, as casas existentes não são para jovens, pelo menos como eu, né? Casa para jovens devem ser acessíveis, primeiro garantir emprego e boa remuneração aos jovens. Se o Estado começar a remunerar bem, o setor privado vai imitar. Então os jovens terão a capacidade. Matei vai falar das Smart Cities.
apresentei projetos novos. Nós não queremos nada de novo, pode até estancar. Resolve problemas de agora, problemas de água aqui ao lado, em Boane. Boane é a fonte de água para a cidade de Maputo, mas aqui ao lado não sai. Traz soluções. O que vai fazer? Aqui onde já temos problemas, não cria mais problemas. Smart City, deixa aquela mata de Moamba. Está bem assim, resolva lá onde já está a viver. Não temos que ter matas. Você, mestrado, não pode ter esse tipo de pensamento. É um pensamento ridículo. As matas têm que ser para florestas, para jardins e etc, etc. Os organizadores do evento, Sociedade Aberta e o Centro de Desenvolvimento Urbano, prometem trazer mais debates envolvendo cabeças de lista que concorrem noutras províncias do país. O Frente a Frente será exibido na íntegra na próxima quarta-feira na STV e STV Notícias, logo à noite. O vogal da Comissão Nacional de Eleições, Fernando Mazanga, mostra-se preocupado com partidos políticos que afixam seus materiais de propaganda eleitoral em locais proibidos e com alguns focos de intolerância política, o que, no seu entender, mancha a campanha eleitoral em curso. Fernando Mazanga é vogal da Comissão Nacional de Eleições e está em Manica desde o último domingo para avaliar a campanha eleitoral em curso, bem assim inteirar-se do ciclo de formação dos formadores dos membros das mesas da Assembleia de Voto. Uma das constatações que teve foi a de afixação de cartazes em sinais de trânsito pelos partidos políticos. Sobre a supervisão da campanha eleitoral, temos verificado alguns pequenos erros na colocação de panfletos em sinais de trânsito. Temos tido alguns relatos de alguma intolerância por parte de partidos, mas que até aqui ainda é de pouca monta, mas pode ser muito significativo, porque o que nós pretendemos é que tenhamos um processo limpo. Sobre a fixação de material de propaganda em locais proibidos por lei e a intolerância política, Mazanga diz que os mandatários dos partidos políticos devem fiscalizar e chamar a razão aos seus membros sobre esses assuntos. Não é o secretário-geral de um partido que vai fazer essa colagem, são os seus militantes. Eventualmente pode haver falha na interpretação ou na compreensão das matérias e dos locais onde devem fazer a colagem dos panfletos. Portanto, o que nós estamos a dizer é que eles devem continuar, sobretudo os mandatários, a fazer a fiscalização, monitoria dos seus agentes que estão nas campanhas eleitorais para não optar por questões de vandalismo, para não optar por questões ilegais, para não colar ou sobreporem panfletos em cima de outras formações políticas. Saímos para um curto intervalo, voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Muito boa noite, estamos de volta ao jornal. Um suposto integrante de uma quadrilha foi baleado pela polícia em Manica. Durante a operação, outros 3 foram igualmente neutralizados e recuperados na sua posse uma viatura e 7 motorizadas. Perigosa quadrilha é como as autoridades policiais classificam este grupo de 4 indivíduos que supostamente se dedica a roubo de meios circulantes na cidade de Chimoio. Depois da corporação tomar conhecimento das suas incursões, desencadeou uma operação que resultou na sua neutralização, tendo um deles sido baleado nas 2 pernas. Das suas mãos foi possível recuperar estas motorizadas, TV plasma e esta viatura, já com o motor alteradas as suas características. Moto eu costumo encontrar parado, não costumo pegar pessoa nenhuma, só encontro parado também, depois levo também motos. Não costuma roubar, costuma levar? Sim, encontro parado, né? Eu chego também, empurro também a moto. Mas onde que arranja chaves para... Costumo fazer com chave. Sim, só costumo empurrar, se chegar lá, fazer ligação direta, eu saio com ele. A polícia diz não ter dúvidas que este grupo é o mais temido quando o assunto é assaltos a meios circulantes em Chimoio. Importa referir que todos fazem parte da mesma família e já tem um grande cadastro no mundo do crime. Neste momento a polícia já lavrou a respectiva peça de expediente e será encaminhada às instâncias competentes para posteriores segmentos legais. A PRM acredita que mais elementos estejam ligados à suposta quadrilha, daí que, segundo assegurou, ações estão em curso visando a sua neutralização.
As vítimas dos ciclones Idai e Kenneth poderão estar na rota do tráfico. O alerta é da Associação Alumínio USA Moçambique, que aponta a vulnerabilidade dos afetados como fator de aproveitamento por parte dos traficantes. Por sua vez, a Procuradoria da República chama a atenção para as novas formas de atuação dos traficantes na região. Há condições para o surgimento de casos de tráfico de pessoas nas zonas afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth, concretamente nas províncias de Sofala, Manica e Cabo Delgado. Quem assim adverte é a Associação Illuminate Moçambique USA, que congrega académicos, investigadores, empresários que beneficiaram de intercâmbio nos Estados Unidos da América. E nós prevemos que futuramente, pela vulnerabilidade que a população se encontra neste momento, facilmente podem ser enganados, facilmente são pessoas predispostas para o efeito tráfico. Facilmente podem ser enganados por probabilidade de existência do emprego, né? Facilmente podem ser enganados para que se desloquem para um certo país e sejam, de certa forma, escravizadas, no caso das mulheres, sexualmente. Para esta agremiação, que esta quarta-feira reuniu diversos intervenientes que trabalham na área, é urgente desenhar estratégias com vista a prevenir a ocorrência destes fenómenos nas zonas afetadas. Na ocasião, o Ministério Público alertou para a necessidade de atualizar a legislação em vigor, tendo em conta os novos modus operandi dos traficantes, que a nível da região têm estado a aliciar e a recrutar as vítimas através da internet. Já temos alguns exemplos de casos que aconteceram ao nível da região da SADC. E isto, portanto, nos alerta no sentido de começarmos a fazer um trabalho no nosso país para que nós não tenhamos casos desse género. Ainda não nos foi reportado. Este tipo de crime, de acordo com a Procuradora-Geral Adjunta Amabela Chukela, vem camuflado em forma de anúncios de emprego e bolsas de estudo para o estrangeiro nos sites da internet. Em 2018 foram reportados 10 casos de tráfico de pessoas, dos quais 4 relacionados com exploração sexual e 6 com exploração laboral. O Centro de Integridade Pública diz que o setor da saúde não é transparente quanto ao uso dos fundos canalizados pelos parceiros de desenvolvimento internacional. O CIP diz ainda que o setor produz relatórios, mas não disponibiliza ao público. São resultados de uma pesquisa que analisou as contas do Ministério da Saúde entre 2012 e 2018. Em geral, segundo o estudo, não há prestação de contas ao público sobre o que é feito com o dinheiro que os parceiros internacionais canalizam aos setores. Formalmente, o governo reconhece a importância da transparência da ajuda. No entanto, apesar do reconhecimento formal da importância da transparência no setor, evidências relacionadas com a disponibilidade de informação em plataforma, assim como a falta de publicação dos instrumentos e respectiva disponibilização ao público, mostram que na prática não há cometimento com o assunto. O CIP afirma que o governo não mostra interesse em ser transparente com o público, entretanto tem prestado contas regular e frequentemente aos parceiros de desenvolvimento. Nós, quando visitamos a página do MISAL, encontramos apenas o relatório de 2012. Mas o Ministério já tem estado a elaborar esses relatórios, já passam mais de 10 anos, mas nós encontramos disponível o relatório de 2012. E, conforme dizia, esta informação é elaborada pelo MISAL, entretanto não é disponível ao público moçambicano, entre aspas, esses relatórios são fornecidos a um grupo de parceiros de desenvolvimento deste setor. O centro recomenda que o governo crie uma plataforma através da qual vai sempre disponibilizar os relatórios de execução orçamental ao público. A organização acredita que só assim será melhorada a transparência nestes setores. O provedor de justiça Isaac Xande considera que há muita falta de integridade e honestidade entre os servidores públicos. Para Xande, Moçambique tem tudo para dar certo, mas a corrupção mina o país. Foi convidado a proferir a aula inaugural deste semestre na Faculdade de Ciências Jurídicas da Universidade Técnica de Moçambique, UDM. Ser honesto e íntegro. Escolheu o tema honestidade e integridade como pressupostos para a transformação econômica e social de Moçambique.
O provedor de justiça justifica o tema com o fato de sentir-se incomodado com os níveis de corrupção que se registram no país. Infelizmente, a corrupção generalizou-se tanto no nosso país que mesmo o setor da administração da justiça não foge à regra. São vários os exemplos de corrupção no nosso país, pois há corrupção na polícia, há nas alfândegas, nos hospitais, nas secretarias distritais e provinciais, há nos ministérios, há inclusivamente nas universidades, mesmo nas privadas, nos conselhos autárquicos, etc. Isaac Chanda acredita que Moçambique tem tudo para dar certo, mas questiona. Nós estamos na cauda do mundo. Somos dos países mais pobres do mundo. Então, se nós temos tudo para dar certo, e é verdade o que o presidente diz, então o que é que nos falta? O que é que nos falta? Temos tudo. Na minha modesta opinião, falta-nos o compromisso de fazermos tudo certo, ou seja, sermos honestos e íntegros na nossa atuação e comprometidos com a nossa sociedade. Para o provedor de justiça, a riqueza de um país vai além de possuir vários recursos naturais e é a honestidade que faz a riqueza. Um país não é rico somente porque tem recursos naturais abundantes. É sim rico porque tem homens e mulheres íntegros e honestos, comprometidos com a perseguição do interesse público geral, interesse comum, o bem comum. Eleito provedor de justiça em junho de 2018, Isaac Chanda cumpre um mandato de 5 anos e no seu primeiro informe deplorou pouca atenção por parte de muitas instituições públicas. Os portos moçambicanos receberam mais navios de carga no ano passado em relação a 2017. O volume de carga manuseado chegou aos cerca de 32,4 milhões de toneladas métricas no período em análise. Um total de 2.173 navios de carga atracaram nos portos moçambicanos em 2018, o número acima de 1.947 do movimento registrado no ano anterior, indicam os portos e caminhos de ferro de Moçambique. A quantidade de carga portuária manuseada chegou a atingir cerca de 32,4 milhões de toneladas métricas, com o Porto de Maputo na dianteira, ao contribuir com mais de 14 milhões de toneladas métricas, seguido do Porto de Nacala Velha e da Beira, com 8,2 e 7,4 milhões de toneladas métricas, respectivamente. Em termos de distribuição de navios por cada porto, o de Maputo liderou ao receber 847 navios em 2018, menos 6 que em 2017. Seguem-se os portos da Beira e de Nacala, com 589 e 438 navios, respectivamente. No radar dos projetos bilionários da indústria do gás natural da bacia do Rovuma, em Cabo Delgado, cujo ranking da fase de produção está prevista para 2023, os portos locais, nomeadamente Pemba e Mocimboa da Praia, receberam perto de 70 navios de carga. Pouco mais de 30 mil pessoas passam fome devido à seca que afeta a província de Maputo. Neste momento, a única coisa que as autoridades disponibilizam é a água dos furos transportada em caminhões cisterna até as comunidades. É com firmeza que Samuel Rafael, de 55 anos de idade, vai dando seus passos sobre a terra que muito bem conhece e que em tempos já foi atrativa. O fique lembro Tenho 5 anos. 5 anos. Ali já não toma 5 anos. Já me diz que na matama começa com ele. Ah, matama já, só por aí. Mas há mais de 6 meses que a natureza tem sido dura com a comunidade de Casemate, distrito de Namacha, província de Maputo. A paisagem que era verde está assim, alaranjada, sem vida, e o solo secou devido à falta de água. O que por aqui se respira é poeira e não há água nem comida. Sem comida,
A comunidade tem de percorrer 5 quilômetros para ter acesso à água. Mas para Samuel Rafael, a esperança é a última a morrer. Só na comunidade de Casemate são 126 famílias que se juntam a outras 30 do povoado de Xilatine, no distrito de Namacha, que passam fome. Amanhã nele, como uma neambuluza aí baba, e caola vai chamba, e trai chanje o, e selawa, vai ni kakala henjela kuphuza nokusheka iwoko, selawa amafumelo kusheka mpunga o baba. Cada muito como fambisa hi lista shakuni vana vangani. Loko ni 7 wa vana, hi nyikiwa 5 mabidão. Por aqui, a terra não produz mais comida e a alternativa é usar o pouco dinheiro que se consegue para comprar em Boane. Hoje a nyoko ya Boane ya shava loko ikuma stoko sha kavangano kusa kuni vamakwezi vangani materreno va boya ka Maputo. Vatadziva. Já ikombela ka va ajudara hi primeiro ikombela vai wisela michomita va pfunisa ku rima masin'wini ka vona va hinyika. Samuel e Glória são o rosto visível de um problema que afeta mais de 30 mil moçambicanos na província de Maputo. Fazer é avaliar a situação, porque também tivemos a oportunidade de ver que há outras localidades que têm alguma produção de produtos nativos e resistentes à seca, mas o que vamos fazer é avaliar a situação e ver se há necessidade de fazer alguma intervenção na assistência alimentar. Em princípio não nos parece que haja essa necessidade, mas há necessidade de aumentar a quantidade de água que estamos a fornecer. Mais do que aumentar a quantidade de água que é fornecida a essas comunidades, o desafio agora é encontrar soluções para as zonas áridas. Em Xilatine nós não temos mais do que 30 famílias, então o tipo de intervenção também nestas circunstâncias é muito difícil, porque eventualmente temos que estar sempre a fazer um tipo de exercício que depois que tenhamos que decidir onde temos uma maior densidade de população é onde vamos intervir. Mas quando se trata de pessoas não é um número, é responder, porque as pessoas estão lá e nós tivemos a ouvir aqui que elas têm dificuldade, elas não têm acesso aos serviços básicos. Em Moçambique, são pouco mais de 1 milhão de pessoas que passam fome e não têm acesso à água potável. A taxa de cobertura de abastecimento de água subiu para 50% na cidade de Nampula. O Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água, FIPAG, que entregou à população 4 fontenários, tranquiliza que este ano não haverá problemas de falta de chamado líquido precioso. Quase todos os anos, o problema da falta de água começa a registrar-se a partir do mês de junho, sendo em setembro onde ciclicamente se sentem as restrições no fornecimento do chamado precioso líquido. O Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água, FIPAG, garante que este ano será diferente. Estamos a procurar minimizar esse impacto. Se forem verificar no ano passado, quase que não verificamos as faltas de água na cidade. Este ano, a esta altura, estaríamos com muitos caminhões a deambularem pela cidade, mas que se verifica que não temos as situações. E semanalmente nós fazemos os nossos encontros técnicos para perceber até que ponto de fato ainda temos água, se é possível ativarmos as emergências, não. Mas até agora a situação é calma, temos água suficiente, ainda andamos com manancial cerca de 90%. De armazenamento, para dizer que não teremos problema de falta de água. O FIPAG procedeu à entrega de 4 fontenários nos bairros de Carrupaia e Namicopo e uma loja de atendimento ao cliente em Mutewanha. A aposta é continuar a melhorar o abastecimento de água, cuja taxa de cobertura subiu para 50%. Íamos buscar um sítio mais longo, assim que aqui a fontenária está aberta. Estamos muito gratos. Eu vou beber e lavar roupa. Vamos ter que cuidar, conservar a fonte e termos uma equipa que nós chamamos o Comitê de Gestão para cuidar desta fontenária. Isto é importante. A nossa saúde, também a água potável, conta. A cidade de Nampula conta com 6 postos administrativos e uma população de cerca de 700 mil habitantes, de acordo com o censo de 2017. Estamos à porta de mais um intervalo e o próximo bloco vai estar reservado à análise. Vamos, a esta altura, olhar para o estado de tempo para as principais cidades moçambicanas. Maputo irá registrar amanhã 28 graus de máxima e 17 de mínima, 27 graus de máxima para
Xai-Xai 18 de mínima, 27 também de máxima, e Inhambane 19 de mínima. Já no centro do país, Tete 33 de máxima e 20 de mínima, Chimoio 28 graus de máxima e 14 de mínima, 28 também de máxima na Beira e 19 de mínima, Quelimane 30 graus de máxima e 18 de mínima. Norte do país, 27 graus de máxima para Lixinga e 14 de mínima, 29 graus de máxima em Pemba e 21 de mínima, Nampula 32 graus de máxima e 20 de mínima. Até já. Muito boa noite uma vez mais, estamos de volta ao jornal e este é o espaço reservado à análise. Hoje vamos olhar para um tema que mexe com toda uma região africana. Estamos a falar da xenofobia na África do Sul, causas e consequências. E o meu convidado é o académico Severino Nguenha. Muito boa noite, bem-vindo aqui ao espaço. Uma das alegações dos sul-africanos é de que os estrangeiros os roubam as grandes oportunidades de emprego. Será esta a principal origem da xenofobia na África do Sul ou há outras causas e muito mais profundas por detrás deste fenómeno? Olha, muito obrigado pelo convite, mas permita-me, antes de mais, uma premissa. Eu tenho insistido muito que não sou analista político e se hoje acedi a participar neste programa é porque penso que a questão que está em discussão tem uma outra profundidade. Extravasa o âmbito político. E tem uma valência que eu posso chamar de filosófica. Quero só recordar que um dos maiores filósofos modernos foi Immanuel Kant. Immanuel Kant interveio no debate em volta da Revolução Francesa. A Revolução Francesa tinha começado com bons propósitos, mas muito rapidamente degenerou numa grande violência e a questão mais difícil era saber como terminar com ela de maneira pacífica, sem voltar para trás, conservando seus ideais e proporcionando os objetivos que era a justiça social. A questão, se for transferida para a nossa latitude, o que é que temos? Revoluções ou reformas que começaram com objetivos justos, pautaram pela violência ou foram impedidas pela violência, mas que depois tiveram corolários não satisfatórios para as populações, o que engendrou insatisfação e violência. A África do Sul, no período de Nelson Mandela, conseguiu uma transformação radical do sistema. Porém, a satisfação das necessidades dos mais pobres, da maioria dos negros, em termos de justiça social, não foi satisfeita. Resultado, nós temos sistematicamente revoltas, temos sistematicamente espécie de xenofobias que afetam não só os sul-africanos, mas a outra população. Quer dizer que esta revolução que começou com boas intenções, que encaminhou para a violência, como a Revolução Francesa, não trouxe resultados. O nosso problema agora é saber como terminar esta revolução de maneira satisfatória, que não é simplesmente negros a governar, mas justiça social para todos. Nós tivemos um segundo cenário na região, a Rodésia do Sul, o que transformou-se em Zimbábue. Moçambique participou muito a criar condições para os acordos de Lancaster House em 1980. O que aconteceu? Houve um acordo para que em 20 anos os agricultores ingleses transmitissem para os agricultores negros do Zimbábue as principais terras. 20 anos depois, ou 20 anos mais tarde, isso não aconteceu. Então aconteceu aquela reforma forçada de Mugabe e como corolário foram todas as sanções que o Zimbábue subiu e que nós continuamos a subir em tabela. Consequência disso é que a principal população migrante na África do Sul é a população zimbabuiana. Em Moçambique tivemos, na década 90, as reformas que levaram-nos à democracia, mas barbarismos internos nossos fizeram com que, em vez de pautarmos uma verdadeira democracia, transparência, justiça social, nós recaíssemos em conflitos e mais conflitos e novos conflitos. E nós somos a segunda população imigrante na África do Sul. O que acontece é, os pobres que ficaram desqualificados na África do Sul, os pobres obrigados a emigrar no Zimbábue, os pobres obrigados a emigrar de Moçambique são os que estão em conflito e em confrontação. Estamos em plena guerra de pobres.
E a razão fundamental disto é que as nossas revoluções, as nossas reformas político-sociais não atingem os objetivos a que se prefixam. Esta me parece a análise que posso trazer e que, analogicamente, me recorda muito o que aconteceu na Revolução Francesa. Olhando aqui para o papel da SADC, até que ponto é que esta organização está a jogar alguma tarefa importante para... Recorde-se, até a década de 70, John Foster tinha uma teoria que chamava de constelações, o que significava que a África do Sul branca devia dominar a região e teria sorte de bantustões ao seu lado. Não só aqueles bantustões que conhecemos na África do Sul, mas de facto os nossos países não seriam nada mais, nada menos que espécie de periferias ou quintais da África do Sul. A reação dos países da região foi a criação da linha da frente, em primeiro lugar, que se transformou rapidamente em SADCC. A SADCC era um organismo primariamente político sim. E que tinha como objetivo resistência em relação às veleidades raciais do apartheid, que tinha corolários económicos. Cada país tinha uma função, Moçambique tinha eletricidade, energia, etc. Este processo de integração regional funcionou até que a saída de Nelson Mandela, a mudança de sistema, no momento em que Moçambique estava em situações complicadas, passou de SADCC a SADC. A SADC é um organismo pretamente econômico. Ora, quando você privilegia o econômico, você privilegia a competição. E como é que você quer que Moçambique possa competir com a África do Sul? Como é que você pretende que a Suazilândia ou o Lesoto tenham forças de confrontação igual a nível econômico com a África do Sul? O que está a acontecer neste momento é que você chega em Maputo, vai encontrar Shoprites, vai encontrar em Gaza, vai encontrar em Inhambane, até Cabo Delgado. O que significa que eles nos impõem os seus produtos em detrimento da nossa produção interna, em detrimento daquele pequeno nível de produção agrícola que Moçambique podia ter. E quando digo agricultura, digo o conjunto daquilo que nós consumimos na zona sul de Moçambique, mas em Moçambique em geral, vem da África do Sul. Nós estamos a aumentar o nosso nível de dependência em relação à África do Sul. Os nossos trabalhadores vão fazer aquilo que os sul-africanos não querem fazer do outro lado. Porque as relações que nós temos são de cariz pretamente econômico, sem termos o benefício que a Suazilândia tem, ou o Lesoto tem, de estarem protegidos, digamos assim, pela zona RAND. Se você olha em comparação o que acontece em Portugal com na Europa, Portugal é uma coisinha na Europa. Sim, Portugal não teria nenhuma capacidade de sentar-se à mesa, como estamos nós dois, com a Alemanha, se as relações entre Portugal e a Alemanha fossem simplesmente de índole comercial ou económica. A Europa começou em 58 como uma comunidade económica. Rapidamente ela viu-se, para poder ter relações iguais entre os seus cidadãos, ela teve que transformar-se de comunidade económica a comunidade política. Nós fizemos o inverso. Quer dizer que é a política que permite Portugal sentar-se com a Espanha, com a França e com a Alemanha, é a política que permite ter um estatuto igualitário entre um cidadão, vamos chamar assim, da Hungria com um cidadão francês. É a política que permite ao estudante de poder estudar e ter um diploma igual na França como na Espanha. É a política que permite regulamentar as relações económicas entre países. O que nós fizemos foi passar daquilo que podia nos permitir uma relação de concidadania regional a uma situação de competição. E mesmo que abramos, como parece ser a política neste momento, os mercados regionais ou continentais, nelas vão circular as mercadorias daqueles que podem produzir e têm mecanismos mais fortes de circulação. Me parece que temos dois problemas. Me parece que temos um problema de revoluções não concluídas. Me parece que temos um problema de uma comunidade incongruente em relação à marcha do mundo e em relação àquilo que são as necessidades profundas de que devíamos construir em África, na África Austral, para podermos viver igual como comunidade em harmonia. Fez aqui, ou melhor, falou aqui sobre a revolução não concluída em diferentes países da região, mas o que é que faz com que na África do Sul, especificamente, as convulsões sejam contra cidadãos estrangeiros e não internas? Uma vez estive no Kruger Park. Sim. E assisti um daqueles espetáculos que os turistas gostam de ver. Leões a tentar atacar um animal. E eles aproximaram-se
como é que se chama aquele animal, o animal maior, como é que se chama? O rinoceronte. O rinoceronte, sim. E o rinoceronte estava sentado. Eles foram se aproximando, todos os turistas em volta apontaram as máquinas fotográficas para ver o momento do ataque. O rinoceronte levanta-se e quando os leões veem a grandeza do animal, eles recuaram e por trás deles estava uma girafa. Eles atacaram-se a girafa e destruíram em pequenos pedaços. O que acontece é muito simples. É que os frustrados da África do Sul, quando olham para o poder econômico, o poderio econômico, quer da minoria branca, quer do ANC cooptado, veem neles um elefante que não podem atacar. E o que é que fazem? Viram-se para trás e veem uma girafa, e é a girafa que vai pagar por aquilo que não é responsável nem é culpado. Mas uma vez mais quero dizer, estamos a assistir a uma luta de pobres, a uma luta dos miseráveis, uma luta daqueles que ficaram por conta na evolução histórica, social e económica da região. O governo sul-africano está a enviar seus altos representantes para alguns países a fim de pedirem desculpa pelos ataques. E Moçambique não consta desta lista, aliás, nem Moçambique, nem Malau, nem Zimbábue. Vou-lhe colocar uma questão em duas. Até que ponto é que o pedido de desculpa para estes países irá ajudar a colmatar este problema? Segundo, que sinal, que recado é que o governo sul-africano está a tentar passar ao não enviar os seus... Eu vou deixar esse tipo de análises, observações aos politólogos. O senhor vai ter muitos aqui, já teve, com análises melhores e mais pertinentes do que a minha. Eu quero remandá-lo à questão de fundo. O governo sul-africano pode mandar quem quiser, para onde quiser, como quiser, pedir desculpas agora, como fez no passado, vai fazer no futuro. A nossa questão fundamental é que há questões estruturais que a África do Sul não está a conseguir resolver. E enquanto não conseguir resolver isso, vai ter problemas sérios com a sua própria população. E esses problemas, sendo a África do Sul a maior potência regional, sendo a África do Sul a maior economia regional, sendo a África do Sul aquele que alberga não só sul-africanos, mas cidadãos de outros países, recorrentemente vamos ter problemas internos e esses problemas vão ter consequências a nível externo. Como digo sempre, a parte mais fraca, aquele animal que está atrás, quando não se consegue atacar o rinoceronte, vai sempre pagar por aquilo que acontece sem que ele seja responsável. Mas isto a gente podia remandar para uma outra versão de raciocínio. É que o que acontece com os moçambicanos na África do Sul não é, em primeiro lugar, responsabilidade da África do Sul. É responsabilidade nossa. Somos nós que não conseguimos ter uma economia suficientemente atrativa e forte. Uma política de retenção. Para ter os nossos cidadãos aqui, que forçam os nossos cidadãos a ir procurar refúgio em outros lugares. E eles são bem-vindos no outro lugar quando fazem aquilo que os outros não querem fazer, ou quando eles são úteis a esse tipo de economias. Quando essas economias, por razões internas, começam a estar sufocadas, o elo mais fraco é quem, em primeiro lugar, paga. Isto não é só aqui. Se você olha para a Europa, quando as economias estão no auge, estão a correr muito bem, os estrangeiros são bem-vindos. Quando as economias estão em pano, você começa a dizer, os estrangeiros roubam o nosso trabalho. Isso é válido na França, é válido na Itália, é válido nos Estados Unidos em relação aos mexicanos e etc. Então, o grande problema que nós temos é como temos que fazer para encontrar soluções internas a um problema moçambicano. Em segundo lugar, como pensar uma comunidade económica regional subordinada ao político, já que estamos destinados a ter que viver juntos, nós com os sul-africanos. Transformar competição em comunidade de cooperação, de coordenação de economias, só pode ser feito através de uma hegemonia do político em relação ao económico. Severino Gonha, muito obrigado pela sua rápida passagem aqui pelo jornal. Muito obrigado. Obrigado. Até breve. É o ponto final deste espaço de análise. Termina também o Jornal da Noite. Tenha uma grande noite, tenha uma grande quarta-feira.